Olá, amigos e amigas, o convite é vocês acompanharem esse nosso bate-papo hoje com a advogada, militante social, né, Rosane Martins. Ela que foi candidata a prefeita de Blumenau, é uma liderança do PSOL, uma figura forte, com opinião forte e que defende o feminismo. Vamos tentar entender um pouco da biografia, da história dela, do trabalho dela e da importância da luta política dela para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que isso vai influenciar e pode influenciar nas nossas vidas. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Roberto. Um prazer estar aqui, né? Acho que qualquer espaço que é aberto para discussão de novas ideias ou de ideias antigas renovadas sempre é muito importante para quem nos assiste, nos ouve, para ficar atento na política e na cidade que a gente vive, né? Pois é, tu falou um ponto aí, né? Ideias antigas renovadas. Será que nós somos isso, essa metamorfose de ideias antigas que vão sendo renovadas? Eu, ao longo da minha vida, eu me reinventei várias vezes, né? Então, já passei por diversas carreiras, né? Já fui auxiliar de escritório, já fui secretária de empresa multinacional, já fui jornalista do Jornal de Santa Catarina e assessora de diversos sindicatos na década de 90, já fui professora universitária, né? Sou advogada há 33 anos, então ao longo da minha vida eu também fui né? A gente vai se refazendo, e as nossas ideias também, né? Quando eu estava na faculdade, a gente falava, né, sobre os revolucionários, era na década de 80, então hoje a gente tem que falar também da esquerda dentro de um contexto nacional e local, e o que isso significa também, porque as pessoas têm uma ojeriza muito grande, é de esquerda, mas nem entendem Não era sempre assim, né? Já foi diferente, Não, já foi né? diferente. Havia diálogo, né? Hoje é muito difícil o diálogo de ideias, né? Eu não gosto de usar muito a polarização, mas a polarização fez isso. Né, um blocão da extrema-direita e um blocão da esquerda. Eu não chamo extrema-esquerda, que a gente não tem um blocão de extrema-esquerda. Mas o Brasil hoje está dividido, né, entre liberais, conservadores, né, uma política liberal conservadora. Mas tem uma confusão nisso, né? Porque tem muita gente que está no partido e nem sabe. É liberal na economia, em alguns casos, quando interessa, conservador nos costumes. E é um Aí a repetição de velhas ideias, né? E conservador nos costumes, entre aspas, né? Porque naquilo que também interessa. Que interessa. Né? Isso para o público que eles às vezes manipulam ou jogam para a população, criando os espantalhos, que a gente chama, né? E se criou personagem. Às vezes a gente sabe que a pessoa nem é conservadora, porque a gente conhece a vida das pessoas, né? Nossa, mas quando se apresenta ao público, é aquele conservador e busca aquelas palavras-chave que atrai um público que infelizmente é vítima disso, né? Essa convivência, né? Depois que a minha filha se reconheceu como uma pessoa trans não binária, Giane, fez com que a gente criasse a ONG, agora recentemente. A minha história na militância é muito antiga, né? Tu tem 3 filhas, então. Eu tenho o Tiago, que é psicólogo, e ele trabalhava no serviço público, no sistema da assistência social, pediu exoneração porque estava adoecendo, porque a assistência social de Blumenau, apesar de todo mundo dizer que funciona, não funciona. Então, ele era psicólogo nas equipes, viu o sofrimento das famílias, das pessoas idosas, né, que ele estava atendendo, e nunca tinha recurso, nunca tinha cesta básica, nunca tinha aluguel social, nunca tinha recurso. Isso foi adoecendo a ele. E ele migrou, agora ele está na área de TI, ele abriu mão da carreira, ele já estava quase 10 anos na prefeitura e saiu. Aí eu tenho a Georgia, que é a minha filha mais velha, que é advogada também, né? Não, a Georgia não se formou em Direito. Ela se formou em Pedagogia mais tarde e depois fez mestrado na FURB e agora está fazendo o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Professora. Ela é professora das séries iniciais. Essa é a, né, ela se aprofunda muito nos debates, né? Sim, ela é estudiosa, né? Das questões de gênero, enfim, ela tem... Largou um pouco a política, né? Sim, a gente sempre acha, eu acho que isso faz parte também,
A política sempre vai fazer parte da nossa vida, mas a nossa vida é uma existência política, mas a nossa existência não precisa ser político-partidária. Na verdade, ela largou um pouco a política A partidária, a disputa exatamente, de eleições, não quer mais cargos, não quer mais estar disputando, e né, mais adiante a gente vai conversar sobre isso também, porque é um mundo extremamente duro, difícil, assustador, especialmente para nós que temos o coração puro e as mãos limpas. É muito difícil atuar na política partidária, disputar eleições, é uma coisa que você tem que ser muito forte, né? Emocionalmente, tem que ter recursos. Então, a Georgia passou também pelo que eu passei, né? Dentro de um partido pequeno, com ideias fantásticas, né, para a população, mas que a gente não alcança a população porque a gente não tem estrutura, a gente não tem a máquina pública na mão, a gente não tem espaço de televisão, enquanto um fala 10 minutos, o outro fala... eu tinha 30 segundos de televisão, como é que eu vou passar uma mensagem... Falando sobre a tua candidatura a prefeita. Como é que a gente vai passar uma mensagem em 30 segundos? Não tem como. Por mais milagroso que seja, né, a equipe de marketing que esteja atrás, não tem como. Rosane, eu vou te confessar uma coisa que, de certo modo, me frustra na política. Eu lembro da eleição de 2018, eu na porta de fábrica, entregando panfleto para os trabalhadores. Eu que estive alinhado a vida inteira com pessoas que defendiam os trabalhadores, estava acompanhado por sindicalistas, e aquelas pessoas saindo do trabalho... Eu lembro uma cena assim nos últimos dias da campanha, já saem, acho que passando de 10 horas da noite, né, naquela pressa, naquela correria, e as pessoas falavam assim, gritavam voluntariamente, tudo 17, Bolsonaro. Então assim, as pessoas que trabalhavam no dia a dia, eu falo dos sindicalistas que estavam ali comigo, que dedicavam a vida a defender aqueles trabalhadores, eles eram completamente ignorados e aquelas pessoas se abraçavam, como se a barata fizesse um acordo com o inseticida. Não estou questionando aqui quem vota no Bolsonaro, cada um tem a sua motivação. O empresário votar no Bolsonaro, ou que votava no Bolsonaro, é um direito dele, está defendendo, né, a forma dele, a visão dele de vida. Mas o trabalhador, né, de repente ele nega, ele não quer aquele teu trabalho em defesa dele. É como se ele renegasse a CLT, é como se ele renegasse a luta sindical, é como se, ao invés de ele identificar em quem está ali lutando, tentando organizar a categoria como um aliado, como ele visse um inimigo e visse naquele que está do outro lado como um parceiro. Isso não te frustra um pouco? Frustra bastante. E é a grande pergunta, né, que os partidos que têm ideologia, né, que defendem, né, para eu entrar no PSOL, a gente foi ler a Carta de Princípios, a gente foi ler a história do partido. Um partido não é uma coisa que troca como troca uma calcinha, um sutiã, uma roupa. É uma coisa séria, né, tu vai defender os princípios. Eu sempre fui uma mulher de princípios. Então, é muito triste. Mas eu vou mais atrás ainda, que eu sou de 61. E a minha avó, ela trabalhava como safrista na Souza Cruz. Então, ela trabalhava 6 meses sim, 6 meses não. E na época, ela já era revoltada, porque ela sabia que ela ficava 6 meses sem receber, que ela era explorada, que a Souza Cruz era uma empresa multinacional, já na época vendia para o mundo todo cigarro, que eles ganhavam massa de cigarro para se viciar também, né, como parte do pagamento, e ela dizia que era o dono da fábrica, ou o gerente, ou o diretor, ou o supervisor, e dizia, vocês têm que votar no Zadrozny, ou votar no fulano. Então, infelizmente, as pessoas que estão, né, na pirâmide socioeconômica mais baixa, que não tiveram acesso à educação, que têm uma dificuldade até de compreensão de mundo, porque estão ali no dia a dia, na correria, para pagar seu aluguel, para pagar, né, a sua comida, e não sobra nada no final do mês, ela não tem nem saúde mental para entender a política. O jogo político, para gente que já, né, entende, já é complexo. Imagina para uma pessoa que está ali, que trabalhou até as 10 da noite, ela não quer saber
de você na porta da fábrica. E o movimento sindical sempre teve dificuldade. Eu assessorei vários sindicatos em Blumenau como jornalista. E, inclusive, quando teve aquela grande greve dos têxteis... 88. Exatamente. Eu trabalhava no Jornal de Santa Catarina na época e aquilo foi assustador. Mas não foi uma greve de trabalhadores conscientes que eles eram explorados pelos patrões, que realmente tinham consciência de classe. Eles não tinham consciência de classe. Eles tinham urgência... Uma revolta. Uma revolta, porque eles estavam sendo muito pisoteados. E o que aconteceu depois disso? Estavam no limite da exploração. Exatamente. Mesmo, né? Aí é aquela coisa assim que não é de consciência, e sim de sobrevivência. E o que a gente viu depois disso, o que aconteceu em outras economias do mundo, foi um processo do capital mesmo, né? De como é que a gente vai fazer agora para melhorar o nosso sistema de exploração da mão de obra. Empresas, né, transnacionais, então a Hering produzia a camisa aqui, aí passou a produzir em outros parques, depois deixou de produzir, só etiqueta e vende, ou terceirizou tudo, então agora a gente tem as faccionistas, né, que prestam serviço, então isso desmobilizou. Então hoje, o que a gente tinha de potencial na década de 80 e 90 de sindicatos têxteis, dos vidraceiros, né, do pessoal dos vidros, né, do vidreiros, como é que a gente chamava? Eu acho que era vidreiro, trabalhadores né? nas indústrias, né, de vidro. cristais, vidros e cristais, o têxtil, que era um sindicato gigante, bancários, era uma potência. A gente tinha muitas agências, todas com trabalhadores. Hoje a gente tem o quê? Robô nos atendendo, né, nos bancos, e não tem mais aquele atendente, é tudo gerente. E vai reduzir cada vez mais, né? Para não pagar a hora extra também para o trabalhador do banco. Então, assim, a estratégia foi executada com êxito. E começaram a jogar na cabeça desses trabalhadores que eles podiam ser livres e podiam ser ricos. E disseram, você abre a sua MEI e você agora vai prosperar. Né? Aquela ideia que todo mundo pode prosperar. E você sabe que uma sociedade desigual como a gente vive, poucos prosperam e os outros ficam lá embaixo. Então, hoje a gente vê motorista de Uber, motorista de fast food, né, que não tem MEI, não tem seguro, não tem 13º, não tem férias, não tem direito nenhum. Mas também não tem nenhuma consciência de classe, e né? também não quer que o direito dele seja reconhecido. Olha que ponto que nós chegamos, né? De os trabalhadores precarizados, sem nenhum direito, dizer, eu não quero registro em carteira, eu quero ser livre. Mas em vez de trabalhar 8 horas e ter direito, agora ele trabalha 12, 16. Mas sabe que por trás disso tem um pouco de egoísmo também, tá? Eu estava numa fila de banco, curiosamente, e tinha um jovem, talvez uns 30 anos, logo na minha frente, reclamando muito, que ele não concordava que descontasse INSS dele, que ele não precisava pagar, que não deveria pagar, que era problema dele, que ele queria programar a vida dele, que o Estado não deveria fazer isso. Aí eu fiquei pensando, eu não me atrevi a entrar no assunto, mas eu fiquei pensando, mas se esse rapaz de 30 anos sai dessa agência do Banco do Brasil aqui na Itopava Norte, atravessa a rua, aqui na 2 de setembro. E é atropelado na faixa, como tem acontecido. Isso. Com muita, né? É atropelado. Tem que ser conduzido ao hospital. Se ele não recolher INSS, quem é que vai pagar para ele? A sociedade vai pagar para ele. Então ele também tem dentro dele um egoísmo de não querer dar a cota à parte dele. Então nós criamos uma sociedade muito egoísta. Aí voltando um pouquinho nessa questão de esquerda e direita, e eu me considero muito livre disso. Eu não tenho objeção a uma pessoa porque ela é de esquerda ou de direita. Eu vejo a política como um corpo que precisa da perna direita e da perna esquerda. E cada uma delas contribui com determinados avanços. Essa é a minha visão. Tá? E eu entendo assim, eu também quando eu olho para o meu país, eu não olho para o meu país e penso assim, graças a Deus que tem o Luciano Davan, graças a Deus que tem esses empresários. Não, eu olho como país que eu faço parte, que eu sou meio sócio nisso. E as pessoas não têm essa visão. As pessoas pensam, se não for um empresário, nós vamos ser todos miseráveis.
Não é uma complexidade de você fazer o cidadão comum entender que é ele... a visão da política, é uma visão estratégica da política, é uma visão estratégica da economia. Porque assim, os movimentos conservadores e os movimentos de direita, os liberais, falam muito em liberdade, né? A liberdade, eles querem liberdade. Liberdade para eles fazerem o que querem, né? Eles querem a liberdade. Agora aqui, eu vou trazer... Não pode ter liberdade de greve, eu vou trazer aqui para o microcosmo de Blumenau. Se eu quero, né, passo no mercado, compro um vinho, um copinho descartável e quero ir para uma praça tomar um vinho, conversar com um amigo meu contigo, fazer um podcast ali na beira da Beira-Rio, não pode. Que tem uma lei municipal que tu não pode beber em lugar público. Né? Então, que liberdade é essa? A gente está dando uma liberdade para os liberais, uma liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, mas eles nos impedem de fazer qualquer coisa. A gente quer fazer uma passeata, não pode. A gente foi fazer um ato em favor, no Dia da Consciência Negra, ali na prainha. Nossa, eles não queriam deixar a gente com a Escola de Samba Unidos do Salto Norte, com o movimento de capoeira ali na prainha. Há uma intolerância com o direito do outro. Não, veio assim, veio o guarda. É uma liberdade só para mim, veio né? Um guarda e disse assim, não, vocês não podem. Eu disse, mas isso aqui é uma praça pública. Eu tinha um documento dizendo que não tem regulamentação de uso e é um lugar público. E eu posso ir ali e fazer um encontro, um piquenique nosso para honrar a ancestralidade das pessoas negras. E aí não pode. Então, que liberal é esse? Né? A gente falando do atual, né? Dessa mistura, dessa confusão. Do atual, né? Xerife da cidade, que ele fala tanto em liberdade, ele quer a liberdade. Quem é o xerife, Rosane? É o xerife. Eu não gosto de falar o nome dele, e, né? Ele é o xerife, porque só falta ele botar a estrelinha e sair dando tiro. Você está falando do alcaide? Do alcaide. Enfim, é o que administra a cidade hoje. Ele acha que ele manda na cidade, né? Ele acha que ele manda na cidade, e que ele manda em mim, e que ele manda em você. E ele não manda. Ele é responsável por administrar a cidade. Então, em vez dele tampar o buraco da rua com macadame, né? Não, mas agora vai funcionar. Eles querem contratar. Não, aí eles, carro, né? Eles contrataram por 1,6 milhões. Não, mas não passou isso, né? Um carro, sim, está funcionando, o carro cata buraco. Porque vai lá, filma o buraco. E aí, mas eles precisam saber onde estão, não sabem onde estão os buracos? É só dizer pra gente, a gente diz onde é que tá o buraco. Nós precisamos de um carro para tampar os buracos. E aí a gente vê que ontem, né, teve aquela, né, essa semana teve toda aquela operação do GAECO para dizer o seguinte, olha, tá tendo corrupção, os caminhões diziam que saíam com macadame e não saía. Mas isso é com relação ao governo passado? Não é porque um dos servidores que era da quadrilha ali, que estava roubando dinheiro público, é cargo de confiança do atual xerife. Então, quer dizer, o xerife pode até dizer o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso foi o Mário. O Mário deu uma entrevista dizendo o seguinte, não, eu já sabia, eu denunciei para o Ministério Público, mas o cara que estava roubando e estava lá dentro da antiga URB, ali perto onde eu moro ali pertinho, cheio de carro da prefeitura, e o cara foi pego ali, dentro da atual instalação da administração pública de 2025, e o cara era cargo de confiança do atual xerife. Então, não adianta dizer assim, não, a culpa é do Mário, porque o atual prefeito, ele é sucessor do antigo. Né? Foi feita uma composição de forças ali da direita. Sucessor aliado, né? Sucessor partido, né? aliado e defendendo, né, os mesmos condenados, né, pelo golpe de... Enfim. Voltando na questão da liberdade ali, Rosane, esses tempos eu vi alguns vereadores, os mesmos que falam da tal da escola sem partido, que é uma outra bobagem que criaram, eles defendendo a realização de culto no intervalo de aula nas escolas públicas. Não defendendo como fazendo. Eu não sei, mas eu vi eles querendo transformar até em lei isso. Não, eles queriam transformar em lei. Aí eu questionei, só para complementar isso, eu questionei, vem cá, e aí pode se reunir também para as religiões afro, pode se reunir no intervalo? Não, só pode fazer culto. Então, assim, só vale a liberdade dentro daquilo que eles entendem
como que se deve aplicar aos outros. Então, por isso que as pessoas têm que entender o que é política. A política é para fazer as políticas públicas e não a minha política. Por exemplo, se eu fosse eleita, eu não iria exigir que Blumenau fosse do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que a Constituição tem as prerrogativas do que tem que ser feito. E um dos princípios é o seguinte, é a laicidade do Estado. Então, eu até sou contra os crucifixos que são colocados nos lugares públicos, porque tem colocado as 4 grandes religiões do mundo, né? Que é da raça vermelha, amarela, não é da raça, que a gente fala, né? Cristianismo, islamismo, enfim, budismo, todas as religiões. Porque, o hinduísmo? Porque em Blumenau, por exemplo, né? Eu não sou cristã, né? Eu sou simpática ao budismo, conheço a Índia, conheço todas, inclusive isso aqui é uma Japamala indiana, já conheci a Índia, e eu tenho uma outra forma de professar a religião. Agora, não quer dizer que eu não quero que você professe a sua. Mas tu acredita no Criador. Eu não quero impor que a população acredite no que eu acredito. A fé é para ser exercida nos templos e não na coisa pública, não na prefeitura, não na Câmara de Vereadores, não dentro de escola pública, não dentro de postos de saúde. Isso é a laicidade do Estado. Não podemos misturar religião com o Estado. O Estado está ali para fazer o que tem que ser feito. E os vereadores queriam transformar em lei uma coisa que eles já estavam fazendo. Nós recebemos algumas denúncias e aí a gente foi ao Ministério Público que algumas diretoras de escola que tinham, né, um alinhamento ou com o governo do Estado ou, né, com algum vereador, estavam usando as escolas para fazerem, nos finais de semana, cultos evangélicos. E não pode. Se eu não posso usar a escola para, por exemplo, para a comunidade daquela região, usar a quadra para esporte, né, para as coisas... Isso até deveria ser permitido. Deveria ser permitido, então também que não seja para fazer culto. Não, até culto daqui a se pouco faz na igreja. Daqui a pouco vão estar brigando lá, né? Vai ter um lado, vai estar o católico brigando, eu sou católico, então, vai estar o evangélico brigando, vai estar o budista. Aí você vê, aí tem né, a Semana da Consciência Negra, aí vão falar né, sobre os negros que vieram para o Brasil escravizados, sobre toda a luta, quilômetro de Palmares, não sei o quê, a literatura negra, a música negra, né? O samba. Aí quando vai se falar isso, teve gente que tentou denunciar professores porque estavam falando da Umbanda, mas que é uma religião de matriz africana. Então, assim, ó, aqui parece... Eu não sei se já chegasse a ver um filme que se chamava A Ilha. Não era A Ilha. A Vila. Chegou a ver? Eu só sou me lembrar do enredo. A Vila é assim, ó, é uma cidadezinha que vivia no século XIX para XX e todos felizes, mas ninguém podia ultrapassar a cerca daquela vila. Tinha igreja, tinha escola, tinha, né? Eu acho que eu vi esse filme. E aí, mas por quê? Por que não? Não, tem monstros. E inclusive eu recomendo que você assista, tá? A Vila. A Vila é igual a Blumenau. Não pode. Não pode. Aí, alguns adolescentes começam a querer sair dali e ver o que tinha naquela mata. E aí vai o filme todo, e aí quando eles saem, eles estão no século XXI. Fora dali, tinha asfalto, tinha um mundo acontecendo, mas ali naquela vila, eles tinham que rezar, eles tinham que se ajoelhar, eles não podiam namorar, porque ali as regras eram diferentes. Eu não quero que a cidade onde eu nasci, onde a minha avó veio para cá trabalhar. Eu ia te perguntar, a gente pulou disso, né? Pulou que eu sou... Tu até entrou sobre a questão da Souza Cruz, que a tua avó trabalhou na Souza Cruz. Tu nasceu em Blumenau. Eu sou blumenauense, filha de gente pobre, safrista, operária de fábrica, não tenho descendência alemã. Mas tu é clarinha, até achei que tu tinha alguma coisa italiana. Não tenho italiano, não tenho alemão. A minha avó parece que a avó dela, né, a minha bisavó, os Martins são portugueses, teriam vindo. A minha vozinha, ela era muito, ela não era analfabeta, ela só sabia assinar o nome, mais nada, e sabia fazer conta. Isso não ninguém era roubava incomum, ela. Né? Porque a minha avó também era. Né? E ela dizia que ela tinha descendência moura, né? Que fica lá
pela parte da Espanha. os mouros ali, E né? quando eu fui a Portugal e eu vi um Castelo Mouro, eu não sei porquê, mas eu chorei tanto, parecia que era um déjà vu, assim. Foi bem interessante. Mas assim, eu não tenho nenhum Que vínculo, não bairro tenho que tu te nada. criou aqui? Eu nasci, fui criada no bairro Garcia, Ali no Garcia? na Glória. A minha avó morava na rua Grace Miller, Sim. do lado do Colégio Celso Ramos. Então eu estudei no Colégio Celso Ramos, antes ele era Escola São José, administrada por freiras, desde o pré-escolar até a 8ª série. Estudei ali, escola pública, né, era pertinho, eles sempre cuidavam de mim. Meu pai trabalhava na Artex, começou como tecelão, depois ele fez um curso no Senai. As pessoas comuns têm muito medo da tal doutrinação. Tu foi doutrinada onde? Eu fui doutrinada na minha existência. Assim, desde pequena, eu me revoltava com as incoerências do mundo. Por que meu pai e a minha mãe trabalham tanto e tem uma casa velha caindo aos pedaços? Mas o último lugar que a gente aprende isso é na escola, né? Porque a escola não abre os olhos para isso, eu né? aprendi muito cedo, Roberto, é uma coisa tão incrível. Até o meu pezinho no feminismo, as desigualdades, essas contradições sempre agitaram meu coração. Eu lembro que era pequena, meu pai e minha mãe trabalhavam, então a minha avó espiava a gente morava numa casinha de madeira do lado dela, e a minha mãe mandava a gente cuidar da casa, né? Vocês eram quantos irmãos? Dois. Eu e o meu irmão Ronaldo, que é falecido. Cuidar da casa, esquentar comida, enfim, para quando eles chegassem da fábrica, às 2h da tarde, eles, né, poderem comer, descansar um pouco, e ainda trabalhavam costurando em casa à tarde. E aí, qual era a minha responsabilidade? O meu irmão tinha, 7 anos e eu tinha 9. Eu tinha que fazer comida, eu tinha que limpar a casa, e o meu irmão ia brincar. E aquilo começou a me incomodar de uma forma que um dia nós brigamos assim: mãe, eu não vou mais fazer, porque eu também sou criança e eu também quero brincar. E por que eu tenho que fazer a comida, eu tenho que limpar a casa, e enquanto ele brinca, eu também quero brincar? Eu sempre brinco, né, que foi a primeira greve de eu mesma comigo mesma, porque eu disse que eu não ia mais fazer. E a criança, naquela época, não tinha esse espaço de fala, né? Eu era só um olhar, eu já era bocudinha, eu acho que eu já era muito forte. Tu não é do tempo que te dava o olhar, assim, tinha que sair da sala? Sim, eu tinha aquele respeito, aquele medo pelo pai e pela mãe, mas eu também tinha coragem de falar, e aí eles foram refletir. E aí, o que eles tomaram a decisão? Você tá certa, vocês dois têm que fazer esse trabalho de casa. Foi, assim, uma divisão de águas entre eu e meu irmão. O meu irmão ficou muito bravo porque ele perdeu o privilégio, e eu fiquei muito feliz porque eu me sentia daí, agora eu tô tendo justiça dentro de casa. Então, essa coisa de olhar quem trabalhava mais, aí tinha os meus amiguinhos do colégio que tinham a melhor merenda, a melhor mochila, o melhor tênis, eu de conga furada. Por que ele tinha mais? Conga furada. Eu tinha uma conga o ano todo. Eu tinha uma saia de escola que a minha mãe fez com a bainha bem grande, e a cada ano ela ia desdobrando e fazendo a bainha mais... A vida das pessoas melhorou muito, né? Tem gente que fica defendendo a ditadura, porque aquela época era bom. Na época da ditadura. Anos 60, anos 70. Aquilo era uma pobreza completa, né? Era muito absurdo. Então, assim, mas mesmo eu sendo muito pobre, eu via que tinha gente muito rica na minha sala. Gente que tinha casa de alvenaria. Eu ia e dizia: o que teu pai faz? Não era uma coisa absurda, mas era uma pessoa rica. Né? Aquela família tinha carro, tinha casa de alvenaria, e o meu pai e minha mãe trabalhavam demais e não tinham. E aí quando eu fiquei adolescente e comecei a entrar que eu entrei na faculdade... Pois é, mas qual foi o incentivo? Quem é que convenceu a Rosane que ela tinha que estudar, que esse era o caminho? Isso assim, meu pai e minha mãe, eu devo isso a eles assim imensamente. Eles eram pobres. O meu pai e minha mãe fizeram até a 3ª série do primeiro, né, do ensino fundamental, porque não puderam trabalhar. Minha mãe teve que ser empregada doméstica já com 9, 10 anos, para ter uma boca menos para comer na família da minha avó. Até os anos 80, a maioria das pessoas não faziam nem até a 8ª série, né? A maioria das pessoas era até a 4ª série, E era né? uma tristeza que a minha mãe tinha. Ela sempre queria ter estudado e ela nunca pôde. Que idade mulher. que tu ingressou? Que ano que tu ingressou na faculdade? Pois aí a minha vida da faculdade foi bem confusa e bem... Porque assim, aí
O meu pai e minha mãe sempre diziam o seguinte: estuda, minha filha, para te não ter que cheirar o algodão da fábrica como a tua mãe e como teu pai, porque meu pai era tecelão, né? E a minha mãe era costureira, então era muita intoxicação por conta das coisas, né? Da malha. E eles sempre diziam para mim: não deixe de estudar. E eles sempre priorizaram isso. Aí, qual era o meu plano? Eu era muito focada desde pequena. Eu vou acabar a 8ª série, eu vou arrumar um emprego e eu quero estudar no Colégio Santo Antônio. Porque para mim aquilo lá era um lugar que não era para mim. E eu queria estar lá. Isso foi um despertar teu? Foi meu. E eu me lembro que o meu pai, né, disse: não, né, fica aqui no colégio. Eu disse: não, eu quero estudar lá, eu quero fazer técnico de contabilidade, porque eu quero ser alguém na vida. Eu lembro de eu falar isso com meu pai, assim, ó, como se fosse hoje. E aí eu fui arranjar um emprego como auxiliar. Eu era office girl de um escritório de contabilidade, que eu ia para as filas de banco pagar fatura do escritório de contabilidade. O salário que eu ganhava ali ia todinho para o Santo Antônio na época, né? Agora é Bom Jesus. Era o valor da mensalidade. E eu podia estudar lá, mas eu não tinha dinheiro para comer na cantina, eu não tinha roupa bonita para ir para a escola. E aí, porque no Bom Jesus na época, né, no Santo Antônio, só filho de rico estudava. Eram poucos, né? Muito poucos. De quem estudou contigo na escola pública, poucos puderam, muito né? poucos. E assim, eu ralei, tá? Aí eu conheci Friodorico, conheci academia, e ali eu fui... o contraste entre rico e pobre ficou mais evidente. Aí eu queria ser escritora, porque eu já escrevia desde cedo, e eu queria ser escritora. Eu fiz vestibular para letras. Aí fiz vestibular para letras, passei, comecei a fazer letras, e aí cometi aquela bobagem que toda mulher muito jovem faz. Eu tinha 18 anos, conheci o pai da Geórgia, que era um homem mais velho, viúvo, tinha 3 filhos, me apaixonei. E aí eu quis casar com ele não tinha dinheiro, meu pai não queria que eu casasse com ele, que ele já era um homem mais velho, com filhos. E aí eu estava apaixonada, larguei a faculdade para cuidar dos filhos dele e larguei o trabalho porque a gente não tinha como pagar a empregada. Então, aí eu fiquei algum tempo afastada da universidade, da faculdade. Depois eu me divorciei e voltei daí. E aí quando eu voltei com tudo. Porque eu queria recuperar aqueles anos da faculdade que eu perdi, daquele tempo que eu fiquei dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, sendo submissa ao meu primeiro marido. Muitas mulheres sacrificam a vida profissional, né? Eu tive coragem de romper. Eu caí na cilada, mas eu tive coragem de sair da cilada. Saí e eu voltei assim com aquela sede de viver. E aí entrei na faculdade, eu entrei em contábeis, aí entrei para o movimento estudantil, aí tem uma galera aí que eu conheci, tanto no direito quanto no... E aí foi, né? Aí foi loucura, foi formação política, não tinha PT na época, só tinha o PDT, entrei no PDT, na Juventude Socialista do PDT, fui fichada no SNI, descobri recentemente que tinha lá meu nome, minhas atividades. Eu sabia que tinha gente do SNI seguindo a gente, porque a gente era bem roots, a gente era... Essa Rosane de esquerda hoje, nossa, vocês não queriam saber como eu era. Eu era faca na bota. Mas tu não ia para frente de um quartel pedir intervenção militar, né? Não, a gente ia perto de onde existia o quartel para fazer treinamento. É diferente. A diferença é que o governo que existia de 64 a 85 era ilegítimo, né? E era pós-ditadura, então a gente tinha uma revolta muito grande. Então, assim, a luta das diretas já, a Constituinte, tudo isso que as pessoas estudam na história, eu vivi. Eu fiz vigília aqui na Igreja Matriz, passei noite acompanhando, né, a votação em Brasília, quando não tinha. Aquilo foi uma decepção, o resultado da emenda Dante de Oliveira, né? Mas assim, ó, tudo isso eu vivi e estava no movimento, e estava escrevendo literatura, e estava no movimento dos poetas, e ia para frente das fábricas, não pedir voto para ninguém, para distribuir poesia, porque eu sempre fui uma pessoa... não é ingênua, mas assim, um coração tão... O meu coração é muito maluco. Eu achava que através da poesia a gente fosse mudar o mundo, sabe?
E eu acreditei por muito tempo nisso. Eu escrevi muito, fiz muito. Eu tenho 15 livros publicados. Tem um aí que está para ser publicado, que eu não consegui ainda recursos. Então, a poesia para mim era muito pulsante. E da literatura e do movimento estudantil. Aí eu fui para o jornalismo. Aí do jornalismo, o Arthur Monteiro é que me achou e disse: Rosane, tu é muito boa, tu tem que vir para o Santa. E aí fui trabalhar no Santa. Comecei como foca lá. E aí fui editora de polícia, editora de arte e cultura. Depois fui para os movimentos sociais, fazer jornais impressos. Tu imagina se tu estivesse naquela ilha, naquela vila, lá dos anos do Santa, tu começou em 90? Em 88 para 89. 88, 89. Tu estivesse lá, e aí hoje tu saísse e voltasse para uma redação, hein? Nossa, ia ser... Ainda tenho saudade. Mas mudou tudo completamente, mudou, né? Porque assim, ó, a gente tinha jornalismo investigativo, a gente queria a verdade, a gente queria imparcialidade, e a gente ia atrás da notícia. Nossa, tudo era um jornalismo diferente. A gente vivia nas redações e a gente trocava muita ideia. Mas era tudo mais difícil, né? Você tinha que se comunicar por fax, uma meu ligação Deus, por telefone. Sim, fax. O jornal você montava com estilete. Sim, era o copy-desk, que tinha que fazer as montagens, letrinha por letrinha, enfim. Mas eu gostei de passar por todo esse período de revolução, né, de ter o primeiro livro nosso impresso numa linotipo, lá da Fundação Cultural, lindo, aquele cheirinho maravilhoso, e hoje eu poder fazer em casa e até editorar um livro todo hoje em casa. Hoje consegue trabalhar de casa também, né? E lançar na Amazon. Eu tenho um livro em espanhol, não é um livro, é um livreto sobre gerontologia e o envelhecimento humano, que eu tenho em espanhol, que eu lancei na Amazon. E disponibilizei lá gratuito, só pelo prazer de alguém ler, né? Então, assim, ó, eu adorei passar por essas fases, da máquina de escrever para um celular, né, que está na minha mão todas as notícias. E isso é uma coisa que pouca gente tem, então eu acho que... Tu te adaptou bem? Me adaptei. Tu usa bastante tecnologia? Os meus filhos são assim: mãe, tu é muito top, cara, porque eu tenho 64 anos. Então eu sou uma senhora, né? Uma senhora, já sou vó da Olivia. Não parece que tu tem essa idade, mas já que tá dizendo, eu vou acreditar. Eu agradeço. Né? Mais jovem. Eu nasci em 61, eu tenho 64 anos. Eu sou, nossa, em tudo. Nossa, legal. Eu sou muito antenada. Até porque o advogado que não conseguiu se adaptar à tecnologia ficou inviável trabalhar, né? Tem alguns colegas meus que eu vi que... É tudo via sistema, né? Amo audiência online. Facilitou muito a vida da gente, né? Eu atendo clientes agora de todo o estado de Santa Catarina, porque qualquer pessoa pode me contratar, a gente faz as reuniões, os atendimentos online, o processo é todo virtual, as audiências são virtuais, ou eventualmente eu viajo para fazer audiência. Procuração pode assinar online, no gov.br, então assim, tá maravilhoso. Eu estou muito feliz com essas inovações todas, os processos também estão mais rápidos, então na parte jurídica eu estou atuando, não vou parar, eu só vou parar quando o meu cérebro parar de funcionar, mas eu sou uma pessoa extremamente atuante, trabalho, vivo do meu trabalho, vivo dos meus clientes que me contratam, me remuneram, tenho um trabalho voluntário que eu faço para a ONG, né, como advogada. Pois o que é essa ONG Mães do Amor? Por conta, assim, eu já ajudei a criar várias organizações. Eu já criei igreja, mas não para mim, tá? Mas aí como advogada. Eu já criei 3 igrejas luteranas, já criei um centro de estudos de ayahuasca, fiz o estatuto para essas instituições todas, já criei ONGs. Eu fundei o Instituto Ame Suas Rugas, porque eu tenho 2 pós em gerontologia, né? Uma pós em gerontologia eu fiz aqui na FURB, e uma outra pós que eu fiz foi pela Organização Pan-Americana de Saúde, no México. Eu fiz uma pós em gestão de saúde da pessoa idosa. Então, fiz essa pós também lá no México, e por causa dessa que eu sempre fui muito múltipla, né? Eu criei o Instituto Ame Suas Rugas. E o Instituto publicou também 6 livros. Eu tinha um editor em Portugal que publicava a gente. Fui lançar livros e dar palestras em universidades de Portugal na área de gerontologia. Foi um período incrível da minha vida.
que a gente atuava, a gente já viu o que estava acontecendo hoje, por exemplo, a gente sabia o que ia acontecer hoje com a Previdência, né, que a gente tem que fazer uma remodelagem, e tem que ter mais gente contribuindo para a Previdência, especialmente os super ricos, né, e não tirar do pobre, coitado, e a necessidade de instituições de longa permanência públicas, porque as famílias não têm condições de bancar o seu idoso, porque, veja só, aí a gente tem uma esposa que ela é faccionista, o marido é Uber, vão trabalhar a vida toda, vão chegar nos 65 anos, se não contribuíram como MEI, nem se aposentar conseguem. Talvez consigam um LOAS. Se tiver uma casa para morar, que é deles, ok. Se não tiver, aluguel. Aí eles têm o pai e a mãe deles, que vai estar vivo ainda. Como é que eles vão cuidar? E a sociedade está envelhecendo muito rápido, né? E como é que eles vão cuidar? E a gente não tem. Está nascendo menos crianças. Menos crianças e nós estamos envelhecendo. Graças a Deus, e vivendo mais. Vivendo mais, envelhecendo. Antes a média de vida era 65. Agora está 72 e vai para 78. Blumenau até é maior, né? A longevidade. Embora morra muita gente antes disso. Então a aposentadoria aos 65 anos força um pouquinho a barra. Não pode. Né? Tem que, e só a aposentadoria não basta. Porque nós temos também muitas pessoas que hoje não casam ou envelhecem sós, ou não querem ter filhos. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem? Os Onde? Robôs? Será que os robôs da inteligência artificial? Quando a gente fala que é uma questão de saúde pública, a criação de instituições de longa permanência públicas, para de abrir né, os ICIs, né, remaneja, faz CIs que realmente atendam a necessidade da mulher que trabalha, para cuidar dessa criança, né, o dia todo e não só meio período, porque uma mãe não trabalha meio período. Então, né, CIs que funcionam e atendam até ela entrar na escola integral também. E também temos que ter preocupação com os nossos idosos, porque é muito caro. E aí quem é que vai atender? Vai colocar onde? E tem que ser um serviço público de qualidade, fiscalizado, para que essas pessoas idosas também não sejam vítimas de violência. Não pode ser então eu falei, né, do Instituto Ame Suas Rugas, e aí a vida vai levando a gente. Eu também ajudei a criar um Instituto Feminista Anísia Floresta. Não pode ser depósito de pessoas, né? Não pode. E agora, recentemente, né, minha atuação assim, organizada, né, porque tem o trabalho que eu faço por mim mesma, e tem o que a gente se organiza, que é o Mães do Amor. O Instituto Mães do Amor é uma instituição, né, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha no amparo e no trabalho das pessoas da diversidade, LGBTQIAPN+. E essa construção dessa ONG, ela surge quando a minha filha mais jovem, ela, num determinado instante, lá pelos 14, 15 anos, se descobriu uma pessoa gay, aí foi estudar na Unicamp, né? A Giane é formada em teatro, ela tem mestrado em teatro na UDESC, agora ela está fazendo doutorado em teatro na UDESC também, a minha filha mais nova. Então a Giane, ela mora em Florianópolis. Aí ela, quando está na Unicamp, né, em Campinas, fazendo teatro, ela se descobre como uma pessoa trans não binária. E isso vai mexendo com a cabeça da gente. O que é a pessoa trans não binária? John Hooker, aquele cantor, tu conheces? Não. Tu tem que te atualizar, eu sou ligada nos rolês. David Bowie, tu lembra? Já ouvi falar. David Bowie? Sim. É aquela pessoa que tu olha assim, é homem ou é mulher? Que tu fica na dúvida. É um homem que parece que é mulher ou é uma mulher que parece homem? Os não binários são pessoas que dizem o seguinte, eu quero ser quem eu sou. Eu não quero ser definida pelo que as pessoas exigem que eu performe. Por exemplo, você como homem, Roberto, você tem que andar de jeans, roupas mais sóbrias, se colocar uma roupa muito alegre, já vão... Se tiver a calça muito apertada. Se botar, né? Aí brinco, aí deixar um rabinho, quiser pintar o cabelo colorido. A falta de liberdade individual, você não pode, você tem que performar de um jeito que a sociedade te leia como homem. Mas daí, no caso, tem atração por pessoa do mesmo sexo. Aí o não binário varia, ele pode
se Vai gostar relacionar. de pessoas. Ele gosta de pessoas, ele pode amar homens, mulheres, trans, outros não binários. São pessoas livres. Então, né, a Giane, quando ela sai para dar aula na escola, ela põe batom, põe sombra, põe a roupa dela, às vezes vai de saia, às vezes vai de calça, e ela não quer ser identificada, ela não quer que diz, tá, tu é um homem. Não, eu pareço um homem? Ou eu sou um homem? O que é ser homem? E aí devolve a pergunta para o interlocutor, o que é ser homem? O que te faz ser um homem? O que me faz ser uma mulher? São as perguntas que, quando a gente escuta essas questões de gênero, a gente faz. O que te faz homem? É um testículo? É um membro? É o jeito que te obrigaram a pensar? É ser um cara... É o útero que faz a mulher? É o útero, mas tem mulher que não tem útero. Né? Tem mulher que não menstrua. Eu não menstruo mais, então deixei de ser mulher. Tem mulher que nunca pariu, não é mulher porque não teve filhos. Então... os não binários, eles vão nessas feridas. Agora, tu sabe que essa muito discussão, interessante. essa discussão é muito cara para a esquerda, né? Porque tem segmentos da sociedade que não querem discutir isso, né? Mas existe dentro da família. Sim. Por mais que as pessoas eu acho que isso é o medo que essas pessoas têm. Por mais que essas pessoas conservadoras, né, rejeitem, o que a gente quer? Tu tem filhos? Tenho. O que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer o melhor para eles, né? Que eles sejam felizes. O melhor não é um carro, o melhor não é uma casa, é ser feliz. Se a Giane me diz, mãe, eu sou feliz assim, quem sou eu para dizer para ela, não, Giane, não, tu não tem que ser assim. Tu tem que voltar a usar o teu nome morto, tu vai ter que namorar uma menina, vai ter que transar com a menina que tu odeia, vai ter que me dar netos. Eu não posso exigir isso da pessoa. Então, por mais Mas, por outro lado, a gente tem que construir uma sociedade onde essa pessoa possa viver de ela forma não seja livre, vítima de sem ser... violência. Porque como eu respeito... uma pessoa que, por exemplo, que é evangélica, que é budista... Né, que a gente tem que respeitar, eu né? respeito todas as religiões, eu vou respeitar o amor de todo mundo. E eu não sei por que eles se doem tanto da forma que as pessoas se amam. Porque é amor, Roberto. Se fala de amor. Então, a nossa ONG ficou muito grande, ela muito bem estruturada. Então, o que a gente faz? A gente presta atendimento jurídico, assistencial, psicológico, de formação na área de educação, na área de saúde, para as pessoas LGBT de Santa Catarina e de fora daqui. A gente tem uma diretoria, a gente tem a assessoria de... contábil, a gente tem o departamento de comunicação, que o Valério aqui que administra, a gente tem rede social, a gente faz eventos, a gente briga também, teve alguns projetos de lei que iam favorecer pessoas LGBT na Câmara, os vereadores aprovaram, foram para o prefeito, né? E um prefeito que se diz liberal, né, liberal, e que defende a liberdade, não vetou esses projetos. Eu quero um dia falar, eu queria fazer um debate com ele, mas de verdade, não a performance do candidato, de alguém, sabe? Por que não? Por que não? Qual é o problema das pessoas LGBT? O que incomoda a família do xerife da cidade? Eu não consigo entender o que incomoda. Aí ele disse, que eu fui eleito na pauta conservadora. Mas ele não administra a cidade para quem o elegeu, ele administra a cidade para todos os blumenauenses que vivem aqui. E nós temos muitas pessoas LGBT, inclusive no gabinete dele. Ponto. Está em todas as famílias, né? Na Câmara de Vereadores, nas secretarias, em todos os lugares. Esse debate com o prefeito pode se repetir em 2028? Olha, eu vou falar para ti que eu sempre fui uma mulher política, sempre tive uma atuação política na sociedade, mas eu só concorri 3 vezes, né, para vereadora, para deputada estadual e para prefeita. E para fazer a minha contribuição para a cidade, para mostrar para a cidade que não tinha só a extrema-direita, não tinha só a direita, que também tinha uma candidatura que também era mais avançada também no campo da esquerda que o PT, né?
naquele Tu momento. foi para promover o debate, Pra sabendo as dificuldades. Sabendo o tamanho da do nosso eleição. partido, sabendo do tamanho das verbas eleitorais, sabendo que a nossa campanha para prefeita recebeu menos recursos do que algumas campanhas, né? Muitas campanhas para vereança, por exemplo. Então a gente sabia da desigualdade, mas a gente não se furtou ao debate. Só que depois disso eu adoeci, não só emocionalmente como fisicamente. Eu, inclusive, sou presidente eu sou do PT de Blumenau, sou coordenadora, né? Presidente do partido Do pessoal? do PSOL. Eu pedi afastamento para tratamento da minha saúde, porque eu tô adoecida, assim, ó. Eu tô com problemas físicos resultantes ainda desse processo eleitoral que foi muito difícil. Eu recebi ameaça de morte, neonazistas, ameaçando a minha integridade, ataques do Novo, que eu tive que acionar a justiça eleitoral, denúncias que a gente teve que fazer em Brasília, inclusive, que prenderam algumas células nazistas agora recentemente. Infelizmente, na nossa região tem muitas, né? Graças a denúncias que a gente fez, eles vinham nos atacar, tinham grupos fechados de WhatsApp, de Telegram. Tu acaba se expondo, eles Eles visualizam. Então eu sou uma mulher muito, né, muito, e eu tenho a coragem também de entrar com ações contra o prefeito. Quem é que está gravando os vídeos do atual prefeito? Quem é que paga aquela equipe para fazer a rede pessoal dele? Ele disse que é ele. Eu nunca vi ele fazendo gravação dele mesmo. Sempre tem uma equipe acompanhando ele. E eu quero saber de onde é que vem esse dinheiro. Então, eu tenho essa coragem de fazer a pergunta e de buscar no judiciário a resposta. Mas isso teve um custo para ti psicológico pesado. Tem. Eu ainda estou me recuperando da minha saúde física e da minha saúde emocional, porque as campanhas elas são muito rasteiras. Então eu sofri muito tanto da direita quanto da esquerda. Olha, a única coisa que eu digo é o seguinte: podem vasculhar minha vida, podem vasculhar tudo. Não tem o que você que é de direita, de extrema direita, queira fazer contra a Rosane, a não ser me matar. Porque eu não tenho nada, a minha vida é limpa, desde a minha bisavó até hoje. Né? A minha vida é íntegra. E eu não dependo de ninguém. Eu nunca ocupei cargo público, nunca fui funcionária de sindicato, nunca recebi para militar. A minha militância é legítima. Eu pago para militar. Eu deixo de trabalhar para militar. Pois é, mas tu sofreu perseguição no teu trabalho? Assim, o que a gente percebe é que antes eu atuo basicamente no direito das famílias, né? Do nascimento ao óbito, desde guarda, tutela, alimentos, execução, até o óbito, né? Inventário, partilha. Eu tinha clientes que me procuravam. A procura diminuiu. Porque tem até assim, ó, ex-maridos que eu sou muito também de fazer o consenso. Eu sou muito pelo consenso na área de família. Tem maridos que dizem o seguinte: não, eu faço um acordo contigo, mas não pode ser com aquela demônia da Rosane. Eles têm medo? Tem medo de mim. Preconceito por não conhecer também, não, mas né? tem medo porque eu sou uma mulher forte, que eu vou defender também. Não vai passar Mas tu perna. vai saber discutir e conciliar, eu vou né? dizer assim, olha, recentemente eu atendi um casal bem bacana, ele até era mais conservador, e eu disse, olha, eu estou aqui te orientando o que é o correto, e o que é o justo, e o que é certo. E aí eles, doutora, eu pensei que a doutora era mais injusta, mas olha, adorei. A senhora orientou certinho e me fez pensar várias coisas. Que eu estava sendo egoísta, que eu não estava pensando na minha... né, viveu comigo 20 anos, que eu também não posso abandonar. Muito bom. Então, tem gente que não conhece a Rosane conciliadora, mediadora, e que também defende o que é o correto. Porque você, como advogado e advogada, tem que buscar o que é o correto. Tu fez uma menção de ser perseguida pela esquerda também, Rosane? Também. Foi bem difícil. Bem difícil. Porque eles não queriam a tua candidatura? Nossa. Não queriam. Não, a Rosane não podia ser candidata. Foi horrível. Sofri pressão e o resultado disso, é sério, assim, ó, é muito difícil. Então, eu não, assim, ó, hoje, a minha meta no partido é formar novas lideranças. Não é para hoje, não é para amanhã, é um trabalho de construção, é ajudar nos movimentos todos. Eu sempre estou na rua, Roberto, sempre estou na rua e sempre estarei. Se um dia estiver de cadeira de roda, me leva para lá pro bagulho, porque eu quero ir. Passou muito rápido o nosso bate-papo, não sei o que aconteceu. É que eu sou velha, eu tenho muita história para contar. Se a gente demorou para começar, o que foi, né? Mas eu queria ainda te perguntar, para a gente encerrar, pedindo já desculpa para eles, eu queria te perguntar o seguinte: nesse aspecto político,
O PSOL é extrema esquerda? A Rosane Magali Martins é extrema esquerda? Qual é o teu papel e o papel do PSOL na política? Vamos pensar assim, o PT é de esquerda? Esse é um bom debate, um bom podcast. Né? Eu acho que não, né? Eu acho que não é mais, né? Concilia muito com a classe social-democrata, não? Tá ali, ó, centrão, né? Sempre ali com o centrão, mais de mão dada com o centrão do que a esquerda, né? Então, nas pautas que a gente defende de renda universal para todos, de transporte público, de escola pública de qualidade, né? Até aí eu concordei com tudo, né? Vamos lá. As pautas que a gente defende de um Estado mais fortalecido, de servidores capacitados, eu entendo que as nossas pautas são de esquerda, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, não sou de centro. E não é de extrema esquerda? Eu não sei se tem algum partido de extrema esquerda hoje no Brasil, mas eu recebi que aconteceu hoje que a Polícia Militar e a Polícia Civil invadiram a sede da UP, da Unidade Popular de Florianópolis, invadiram a casa de um monte de militantes, e isso está me deixando muito assustada. Quando a PM, a Polícia Federal e a Polícia Civil invade casa de militantes políticos. E tinha motivo? Qual é o motivo? Justificativa? Disseram que é porque eles fizeram manifestação contra a jornada 6 por, né, a favor dessa jornada 6x1. Mas vão ter que me prender também? Mas lá eles fazem as manifestações. Tem alguns nessa sala aqui que vão... Então assim, ó, os fundamentos para invadir é justamente pela UP ter essas... Lá em Florianópolis são muito mais ativos, né? Aqui em Blumenau as células estão desativadas. De ter uma militância mais aguerrida, mais de rua, invadiram um partido político. E isso me preocupa bastante, enquanto democrata, porque eu sou de esquerda, mas sou democrata, eu defendo a democracia, eu defendo o teu direito de ser de centro, né, de direita, e quero discutir e ganhar um diálogo. As forças possam existir. Exatamente. E que as urnas decidam, né? E um sistema eleitoral também mais justo e igualitário. Porque se eu tivesse o mesmo tempo, o mesmo recurso... O resultado poderia ser diferente. Ia ser muito diferente. E 2028 vai ter repeteco? Não sei. Aí eu tenho que ver com meus médicos e... Não sei. O futuro a Deus pertence. Não está na minha meta. Não está na minha meta. Não está no meu propósito. Meu propósito hoje é formar novas lideranças, principalmente, né, de mulheres e de pessoas da diversidade, que têm que ocupar esses espaços. As mulheres ainda estão ocupando cotas, e as mulheres que já estão lá em cima não deixam outras mulheres ocuparem seus espaços. Então a gente tem problema até dentro dos coletivos de mulheres. Então meu trabalho é em favor dessas pautas, dessas pessoas, por uma Blumenau que não seja uma vila, né? Porque eu quero que Blumenau seja uma... Naquele conceito do filme. E no conceito que ela é, né? E que a gente possa ter liberdade de ser feliz aqui dentro. Rosane, nós vamos voltar uma outra oportunidade aqui. Tem outros assuntos que nós vamos tratar. Eu te peço desculpa, passou muito rápido. Acho que a gente atrasou para começar. É que eu falo muito também. Não, eu queria conversar mais contigo, tá? Nós vamos ter outra oportunidade para fazer isso. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. O objetivo desse podcast aqui é o contraditório, é a discussão, é trazer o debate. Outra vez então traz outra pessoa. Vamos fazer mas aí eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho uma dificuldade que eu gostaria de ouvir os dois lados. Mas às vezes o outro lado não quer, né? O pessoal mais ligado à direita, infelizmente, eles não querem participar de debate. É porque eles não dão conta, né? Eu não vou dizer isso, mas eles não querem participar. Tá lançado o desafio. E eu queria também entregar, isso aqui é um livro meu que conta a minha história e as minhas poesias. Eu vou ler. Te dar de presente. Então o próximo podcast nós vamos abordar isso também. A escritora. Tá? Muito obrigado pela tua presença.